E hoje eu quero bater um papo com vocês para falar um pouquinho sobre queixas sexuais. Tem um tempo que eu venho falando disso, abordando isso aqui no perfil. E claro, vai estar aberto para quem quiser fazer pergunta. Eu posso responder aqui na live também, mas eu queria bater um papo com vocês relacionado a queixa sexual. Ou queixas sexuais, na verdade, né? Porque existem várias queixas sexuais e muita gente tem dúvida, inclusive, do que a Thalita faz em consultório, o que a Thalita atende, o que é o trabalho da sexóloga, né, e da terapeuta sexual. Será que é só falar de sexo? Será? Né? Então, para quem não me conhece, para quem caiu de paraquedas aqui na live, para quem não me seguia ainda, eu sou a Thalita Cesário, eu sou terapeuta sexual, sou sexóloga, e eu trabalho tratando as disfunções e as inadequações sexuais das pessoas que me procuram, né? E isso só é possível porque existem queixas sexuais, né? E o que são as queixas sexuais? Queixa sexual é tudo aquilo na parte sexual que te incomoda, te traz um desconforto e que, se você não passou ainda, provavelmente você um dia vai passar por isso. E eu tô aqui como profissional para te ajudar a entender quais são as queixas sexuais mais comuns, as queixas sexuais recorrentes, né? E no final da live tem uma surpresinha para vocês aí também falando de queixas sexuais, beleza? Então, eu já aproveito e peço para vocês tacarem corações aí, se vocês estiverem gostando, de clicar aqui no botãozinho do aviãozinho do lado para compartilhar essa live com outras pessoas, para poder ajudar. Né? Vai que tem gente que você conhece que tem queixa sexual e precisa de ajuda, né? Então vamos lá, gente. O que a terapeuta sexual costuma fazer? A terapeuta sexual é uma profissional que ela vai trabalhar com psicoeducação sexual e com a parte, digamos que, psicológica da sexualidade. Então eu uso o espaço terapêutico para educar sexualmente as pessoas e ajudar elas em relação às dificuldades, às queixas sexuais que, num contexto de atendimento, ou um contexto mais profissional, a gente chama de disfunções ou inadequações sexuais. E quais são as queixas sexuais mais frequentes, né? Quais são as que mais aparecem para mim? Vai ser o tema dessa live. E eu queria dizer, então, que tudo que causa sofrimento na sexualidade pode ser considerado uma queixa sexual e, sim, pode ser tratado, tá? Não necessariamente é tratado com medicamento, ok? Mas é perfeitamente tratável. No meu trabalho, inclusive, a abordagem é com a TCC, que é a cognitivo-comportamental. Então, você aprende a ressignificar muito do que você aprendeu e fez errado a vida inteira, tá? Então, vamos lá, falando de queixas sexuais mais frequentes. Eu vou falar principalmente das mulheres, mas se tiver o espaço eu falo aqui também das queixas sexuais dos homens, porque eu também atendo homem, tá? Antes que perguntem, o meu foco principal são as mulheres, mas eu preciso atender também os parceiros dessas mulheres. Quando a gente tá falando num contexto heterossexual, eu também atendo os parceiros dessas mulheres, porque se existe uma mulher com a disfunção ou inadequação sexual, possivelmente esse parceiro também tem uma queixa sexual e indiretamente um contribui para o surgimento ou para a manutenção da queixa sexual da outra pessoa, tá? Então, queixas mais frequentes, assim, que aparecem para mim: a baixa de libido e o ressecamento vaginal acontece muito, com muita frequência. Dor na penetração e insegurança. Não saber o que é sentir um orgasmo. Acho que foi ontem, anteontem, eu soltei um vídeo falando sobre isso. Casamento, rotina, falta de diálogo. Relação conturbada e inseguranças. Desinteresse sexual por dor emocional, não só a dor física, né? Traumas e abusos sexuais, insatisfação com o próprio corpo. Não houve educação sexual na família. Criação com crenças limitantes. Traições, desconfiança, falta de prazer. Depressão, ansiedade e baixa libido. E olha que aqui nem estão todas as queixas sexuais, né? Qual é o meu objetivo hoje de falar isso pra vocês? Já tem um certo tempo que aqui no Instagram eu tenho direcionado meu conteúdo, principalmente para o público feminino,
Isso não exclui os homens, eu vejo que eu tenho muito seguidor homem, isso não exclui, mas eu atendo muitas mulheres com dificuldades em relação à sexualidade. E nem todo mundo sabe que existe uma profissional que atua na área da sexualidade, que é o meu caso. Então, eu fiz especialização em terapia e educação sexual e a minha segunda especialização é em sexualidade humana. E eu tenho um consultório onde eu atendo as pessoas que passam por isso, ok? Falar de sexualidade, gente, é falar de saúde, ao contrário do que as pessoas pensam. Sexualidade não é sexo. Na verdade, sexo é consequência de sexualidade. Consequência de uma sexualidade bem desenvolvida, na verdade. Se eu pudesse resumir o conceito de sexualidade, eu poderia dizer que é tudo que tem a ver com como você se expressa enquanto pessoa e como você se relaciona com as outras pessoas. Não necessariamente relação afetiva, amorosa, mas relação com os amigos, relação do trabalho, relação com as pessoas que estão à sua volta, autoestima, autoimagem, se você se sente confiante, bonito, bonita, né? Isso tudo tem a ver com sexualidade e isso tudo vai influenciar para que você tenha um sexo saudável e prazeroso. E isso tem influência biológica, psicológica e social. Então, toda vez que eu recebo alguém com uma queixa em consultório, eu preciso avaliar esses 3 pilares, que são os pilares biopsicossociais. Então, do ponto de vista biológico, esse homem que me procura, ele tá com a saúde em dia, né? Será que ele não tem ali um problema de diabetes? Ele tem ali um problema de coração para ter dificuldade na ereção? A mulher que me procura porque ela tem dor na relação, será que ela tá com os hormônios em dia? Será que ela já tá na menopausa? Será que ela tem algum ressecamento, alguma queixa ali na vagina? Então, eu tô olhando do ponto de vista biológico. Do ponto de vista psicológico, o que foi ensinado para essa pessoa sobre sexo, sexualidade? O que a família passou para ela e como ela processa as emoções e como ela processa o que ela entende por sexo, sexualidade e prazer, né? E o social, quanto do social influencia em quem a gente é quando a gente está falando de sexualidade. Então, isso tudo eu tenho que levar em consideração. E para quem não sabe da minha trajetória, eu comecei em 2012, eu abri o meu e-commerce de produtos eróticos e eu senti a necessidade de estudar para poder ajudar as pessoas, porque as pessoas vinham comprar produtos querendo resolver problemas sexuais. Então o cara queria comprar um produto para deixar ele com pau duro, porque ele estava com disfunção erétil. Não existe produto para resolver isso. A mulher vinha comprar anestésico para parar de sentir dor na hora do sexo, que não faz nenhum sentido. E aí eu fui para as feiras eróticas e aí eu comecei a estudar sexualidade e cá estou atuando em consultório e trazendo informação para vocês aqui. E aqui no Instagram eu coloco informação e lógico que também costumo colocar ali uns memes, uns conteúdos mais picantes pra gente conseguir falar de um jeito mais leve. O fato de existir uma queixa sexual não tem que ser uma sentença de vida e que a sua vida tem que ser difícil para sempre e que não tem solução. Não pensem nisso, tá? E aí em 2014 iniciei minha pós em terapia sexual e tô finalizando minha segunda pós. Quando a gente tá falando de queixa sexual, é muito comum mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, tá? E aí vai ter gente que vai falar, nossa, mas que absurdo, como que uma pessoa não chega ao orgasmo? Não chega, simplesmente não chega. Provavelmente por conta de crenças, pelo fato de não se conhecer, de não se masturbar, de não ter uma relação saudável, de ir pro sexo extremamente preocupada, ansiosa, cansada, com dor, doente, com problema, enfim, de forma com que essa pessoa simplesmente não consiga chegar ao máximo de prazer, que é o orgasmo, né? Então, aproveitando o espaço aqui para educar e para ensinar. O que é um orgasmo? E como eu sei que eu tive um orgasmo? Então, orgasmo é o máximo de prazer que você vai sentir, seja numa masturbação ou seja em uma relação sexual com a outra pessoa. Tem que ter orgasmo em toda relação? Não necessariamente, porque se ele é o ápice do prazer, significa que também existe um prazer antes dele e que essa relação sexual ela é prazerosa e a gente tem que tomar cuidado para não virar uma ditadura do orgasmo, uma obrigação ter esse orgasmo. Ah, Thalita, mas o homem tem orgasmo toda vez. Será que tem mesmo? Não sei não. Tem muito homem que também não tem essa percepção. É mais raro, mas acontece. Porque orgasmo e ejaculação
São coisas que acontecem simultaneamente, mas são fatores independentes. Então, o orgasmo é um evento psicofísico, psicoemocional, é no cérebro, né? E o corpo responde como reação, e com as contrações ali do assoalho pélvico e da uretra, o homem expele o esperma, porque existe uma função também reprodutiva, tá? Mas também tem homem que tem essa dificuldade e essa dúvida. E grande parte das mulheres que me procuram, elas sofrem muito. E isso faz com que elas se sintam menos mulheres. Elas ficam com a autoestima abalada. Elas acham que o parceiro não vai mais querer transar com elas, né? E elas têm muita dificuldade, inclusive, de retomar a vida sexual, porque se entram numa sequência de relação sexual que não é prazerosa, que não tem orgasmo, ela reforça uma informação negativa sobre sexo para o cérebro, e o cérebro faz com que ela não tenha libido. Então é importante que a gente entenda que uma queixa sexual, se não tratada, ela pode incentivar outra queixa sexual, né? Outra disfunção sexual. E para as pessoas que nunca tiveram um orgasmo ou que têm dificuldade de chegar ao orgasmo, tanto homem quanto mulher, a gente chama isso de anorgasmia. Não sei se vocês já conheciam isso, tá? Tem um monte de gente nova entrando aqui. Vladimir, meu seguidor antigo. Beijo. Dresa, minha bonita. Saudade de tu. Gente, quem quiser fazer pergunta, tá? Pode fazer perguntinha aqui. Beleza? Então, falando sobre libido, já que eu falei que o orgasmo ele pode também influenciar na libido, né? Se você não tem boas relações sexuais, isso pode contribuir para que você não tenha vontade de ter sexo. Mas existem vários fatores que a gente precisa levar em consideração. Eu não estou dizendo que o problema de libido de uma mulher se resume somente ao anticoncepcional hormonal, tá? Não é isso. Tenham sabedoria ao processar essa informação. Mas o que eu quero dizer é que, sim, existem anticoncepcionais hormonais que podem afetar o desejo sexual da mulher, tá? Por quê? Porque esse anticoncepcional, ele vai, digamos que, estabilizar os hormônios, e ele é feito justamente para que essa mulher não entre num período fértil. E como que ele faz isso? Reduzindo ali os hormônios que seriam sexuais masculinos, como testosterona, por exemplo, que é um dos responsáveis também pelo nosso desempenho e nossa libido. Não significa que você tenha que sair tomando testosterona, suplementando, não é isso, até porque a testosterona na mulher, de fato, é mais baixa, tá? Mas é importante, quando você passa por uma queixa sexual relacionada à libido, relacionada ao orgasmo também, questionar o seu método contraceptivo, principalmente quando ele é hormonal. Então, sempre que você tiver uma queixa de libido, tenta verificar como estão os seus hormônios e a influência do seu anticoncepcional. Então, quando a gente está falando de libido, tem que levar em consideração os hormônios, como foi a sua última ida no ginecologista, se teve alguma coisa alterada, levar em consideração que o estresse afeta a libido, o casamento na rotina, o próprio... Desculpa, gente, tô falando com vocês e entrou um cisco no meu olho, porque quem sabe faz ao vivo, né não? Mas vamos lá. Métodos contraceptivos hormonais geralmente afetam o desejo sexual, ok? Quando a gente tá falando de queixa sexual feminina, também é muito comum aparecer a queixa da penetração, que é dolorosa ou é difícil de acontecer. Não sei se vocês já ouviram falar em vaginismo, dispareunia e vulvodynia. Essas são queixas sexuais femininas que têm relação ali com dor e também com dificuldade na penetração, sendo o vaginismo uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, e isso vai envolver a vagina a ponto de contrair, e essa mulher não consegue a penetração de jeito nenhum, ou se ela conseguir, é uma penetração parcial, onde a pessoa que está penetrando sente uma pressão muito forte, e forçando essa penetração, essa mulher vai sentir dor, né?
Por que isso acontece? Como que a gente trata? Então, existem várias causas para o vaginismo, para esses transtornos de dor na vagina, que a gente chama também. Um dos motivos, crença limitante, crença errônea sobre sexo, sobre sexualidade, falta de conhecimento do próprio corpo. Tem muita mulher que acha que o pênis não vai caber na vagina. Gente, sai uma criança daí de dentro, tá? Então, cabe um pênis aí dentro, até porque quando a mulher se excita, a vagina dilata em diâmetro e em profundidade. Ela se prepara para receber um pênis. Por isso a importância dos estímulos que a gente chama de preliminar. Que preliminar não é só 5 minutos antes do sexo, é muito além. Mas é importante esse estímulo para essa vagina dilatar e receber o pênis. Então, quando a mulher não tem acesso a essa informação, que ela vai para o sexo sem estar pronta, sem ter sido excitada adequadamente, ela tem essa sensação e esse medo de que o pênis não vai caber. Isso faz com que ela crie uma fobia, um medo da penetração, que aí, como consequência, ela tem o vaginismo e que se ela força essa penetração, se desenvolve uma vulvodínia, né, que é a dor ali por conta da dispareunia, que é a dor justamente por forçar uma penetração ou na penetração, ok? E outra coisa, o fato de existir dor na penetração ou desconforto na penetração, não é só a mulher que sofre. O parceiro, numa relação hétero, tá? Sofre também, porque não consegue concluir essa penetração, existe uma angústia, uma falta de informação, né? De como que o parceiro pode contribuir para que essa mulher não sinta dor, o que essa mulher pode fazer para que ela não sinta dor. Como tratamento, a gente precisa olhar de uma maneira multidisciplinar, e a gente trata com terapia sexual, que é o meu caso, com fisioterapia pélvica, com apoio psicológico, com o apoio do ginecologista especialista em sexualidade, que ele consegue rastrear melhor e diagnosticar, tanto que eu montei um protocolo de sexualidade junto com a Thalia, lá no grupo Elas, para a gente conseguir acolher essas mulheres e os parceiros também, porque como eu falei, existindo a queixa sexual de um, provavelmente o outro também sofre, e eu preciso atender os dois, né? Dor por ressecamento também é muito comum. As mulheres me procuram porque elas sentem dor na hora da penetração. Essa dor pode acontecer também por falta de estímulo adequado, mas ela também pode acontecer pela menopausa, por conta desse ressecamento. Essa dor pode acontecer também pelo fato de não se conhecer o suficiente, não conseguir observar o nível de excitação, o nível de lubrificação, e aí acaba forçando essa penetração e essa mulher acaba sentindo dor. E aí você vai falar, nossa, mas como assim que a mulher não percebe que ela não tá lubrificada? Ela não tem informação, né? Os homens sempre foram incentivados a se tocar, a olhar o pênis, a pegar, a tocar. A mulher não, a mulher só vê a parte de fora, que é a vulva, não tem o hábito de se olhar, de ver o canal vaginal, vai pro sexo e acha que é assim que funciona. E isso faz com que essa mulher ela tenha dor na penetração. E aí a pergunta que fica é normal sentir dor? Eu devo insistir, depois melhora, depois relaxa? Não tem que insistir. E quanto mais você insiste em se colocar em uma relação sexual dolorosa, mais dor você vai sentir e menos libido você vai ter, né? O vaginismo, como eu já falei pra vocês, é muito mais comum do que vocês imaginam. Inclusive, essa semana eu comecei atender um caso de vaginismo de uma mulher mais velha, que na verdade eu comecei hoje o atendimento dela, 55 anos e mais de 20 anos da vida dela casada. Ela sentia dor em toda tentativa de penetração e ela achava que era normal. E aí agora imagina qual vai ser o meu desafio com ela, né? De fazer ela entender e educá-la sexualmente, de modo que ela entenda que ela não precisa sentir dor e que é possível sentir prazer. E isso afeta muito a autoestima dessa mulher e do homem, né, do parceiro também, quando a gente tá falando ali num contexto de relação heterossexual. Mas também é possível ter vaginismo em uma relação entre duas mulheres, tá? Isso também acontece. Não entendam penetração só como pênis. Então, dedo, vibrador, qualquer coisa que vá penetrar, essa mulher tem dificuldade. Ciúme. Você vai falar, nossa, Thalita, mas ciúme é queixa sexual?
sim, contribui para queixas sexuais, inclusive. Ciúme tem muito a ver com insegurança, com autoestima. E o ciúme, ele pode te colocar em uma hipervigilância na hora do sexo, a ponto de você ficar, falando no caso dos homens, tá? Ansiosos, com dificuldade de controlar a ejaculação, tendo dificuldade de ter ou manter a ereção. E no caso das mulheres, pode complicar ali na excitação, pode dificultar também uma penetração, um vaginismo ali pode surgir também por essa insegurança. É muito comum que mulheres controladoras tenham vaginismo, né? Então, se você não pode controlar a outra pessoa e vive com ciúmes, também pode afetar você sexualmente, né? Coisas que vocês acho que nem imaginavam. A baixa libido, que foi a primeira que eu falei, eu tô lendo aqui no meu roteirinho, mas ela se repete porque é muito comum a gente achar que só as mulheres sofrem com a baixa libido, mas não, os homens também passam por essa dificuldade. Ao contrário do que a gente pensa, os homens também ficam sem vontade de transar, e para eles também é muito sofrido, porque como assim, o homem que foi feito para transar, que a sociedade fala que ele tem que ser transante e viril, como que ele não quer saber de sexo, né? E eu também atendo situações desse tipo. Ansiedade. Você vai falar, nossa, mas ansiedade não é uma queixa sexual, Thalita. Não é uma queixa sexual diretamente, mas ela vai afetar na sua sexualidade, na maneira como você se relaciona sexualmente, né? Então, estar ansioso e ansiosa faz com que você fique o tempo inteiro antecipando o fracasso, tentando entender por que aconteceu tal coisa, ou querendo prever que o sexo seja bom, ou querendo prever se você vai ter orgasmo ou não. Então, toda vez que você se coloca em uma posição de ansiedade, a gente chama de ansiedade pelo temor de desempenho, essa preocupação faz com que você não sinta prazer e faz com que você tenha dificuldade, né? Boa noite, Juliana. Boa noite, Silvânia. Tudo bem comigo e com você? Bom, e aí falando da ansiedade, quando a gente tá falando dos homens, é muito comum que os homens que sofrem de ansiedade, eles tenham dificuldade de ter e manter a ereção, e ejaculação rápida, né? Ou ejaculação precoce. Então, toda vez que existe uma questão de sexualidade, a gente também precisa analisar e identificar possíveis questões de ansiedade e depressão também. E pautado nisso, né, lá no grupo Elas, que é onde eu atendo, eu montei um protocolo de sexualidade junto com as minhas parceiras para que a gente consiga acolher as pessoas com queixas sexuais. E óbvio que eu nem falei de todas, eu quis trazer as mais frequentes, as que eu mais atendo no consultório e as que eu mais recebo mensagem no WhatsApp e no direct, tá? E vou aproveitar aqui e deixar 5 minutinhos para vocês, se vocês tiverem dúvidas, pra gente bater um papo aqui. E, inclusive, já que a gente tá chegando aqui no final dessa live, eu queria dizer para vocês que eu criei um e-book específico falando sobre queixas sexuais. Gratuito, tá, gente? Informação de qualidade e de graça, disponível para vocês. O e-book de queixas sexuais, justamente para ajudar você a identificar se você tem uma queixa ou não e como você deve buscar ajuda. Grande parte da dificuldade que as pessoas têm em buscar ajuda é porque elas não sabem que existe, na verdade, atendimento específico para a parte sexual. E tem muita gente que negligencia a parte sexual. Ah, não, depois eu resolvo isso. Ah, depois eu passar. Ah, é só tomar um vinho e relaxar que vai ficar bom. E não é assim. Então, já tem profissionais capacitados para atender queixas sexuais. Eu sou uma delas. E o objetivo desse e-book que foi criado é você identificar uma possível queixa sexual. Não é se diagnosticar, tá? Mas é identificar uma possível queixa sexual e ter uma noção de como acontece, quando acontece e que tipo de profissional você pode buscar ajuda, né?
Vamos lá, tem um comentário. Pra quem chegou agora, tava fazendo uma live falando de queixas sexuais. E aí acabou que, por algum motivo, nós ficamos sem som. A primeira live tá salva, daqui a pouco a gente compartilha, tá? Então vou aproveitar aqui mais uns 10 minutinhos pra bater papo com vocês. E também para dizer que daqui a pouquinho a gente vai soltar gratuitamente, tá, gente? Um e-book de queixas sexuais que a gente produziu. E a live, inclusive, era para falar sobre queixas sexuais. Então, quem chegou agora pode depois ir lá no feed e vai ver que tá salva a primeira parte dessa live, tá? Eu tava respondendo, na verdade, a pergunta de uma seguidora. Ela tava dizendo que ela tá, entre aspas, tarada por sexo e queria saber se isso é normal. E o que eu queria dizer, na verdade, é que na sexualidade não existe normal. Existe o que é comum. O que é comum pra mim pode não ser comum pra outra pessoa. E aí o questionamento é, o que ela entende por ser tarada demais no sexo, né? É gostar muito de sexo? É falar muito sobre sexo? Isso não é um problema. Isso só vai ser um problema a partir do momento que traz sofrimento para a pessoa que gosta muito de sexo, se a pessoa deixa de fazer as atividades rotineiras para poder fazer sexo, se deixa de se relacionar de modo saudável para fazer sexo, aí é um problema. Agora, gostar muito de sexo não é um problema, tá? Era isso que eu tava respondendo na live antes de ela ficar sem som. Aproveitando que entramos nessa segunda live, se alguém tiver dúvida e quiser aproveitar e perguntar para eu responder, pode falar aqui, tá? E aí, gente, o que eu tava falando para vocês sobre as queixas sexuais é o seguinte: todo mundo em algum momento já teve ou vai ter uma queixa sexual. E isso não é motivo para ter medo, vergonha de pedir ajuda, porque sexo e sexualidade fazem parte da vida de todas as pessoas. Sexualidade, ela tem a ver com saúde. Inclusive, é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um dos fatores determinantes para a qualidade de vida. Então, em algum momento, se você tem uma queixa sexual, isso vai afetar outras áreas da sua vida. Vai afetar a sua autoestima, a maneira como você se relaciona com as outras pessoas, a sua disposição, o seu humor. Como consequência, isso vai afetar também o seu trabalho ou como você se relaciona com as outras pessoas. Então, não negligencie uma queixa sexual, tá? Se você sofre com queixa sexual, busca ajuda. E, inclusive, falando o seguinte, quando que você percebe que você tem uma queixa sexual e que você precisa de ajuda? A gente usa como critério diagnóstico para a maioria das queixas sexuais você passar por esse problema numa frequência que ela se mantém maior que 6 meses e acompanhada de um sofrimento. Ah, mas como assim um sofrimento, Thalita? Por exemplo, se a mulher que tá sem libido, se ela não sofre com isso, se isso não afetou o relacionamento dela, se ela não se sente incomodada, não tem porquê eu, enquanto profissional, falar, olha, você tem um problema sim, você tem que cuidar dessa libido sua. Eu não posso fazer isso. Não cabe a mim impor um tratamento, né? A pessoa que vai ser tratada vai ser a pessoa que busca ajuda e que quer ajuda, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender se isso é frequente. Pode ser que num período essa pessoa esteja sem libido, e aí é natural a gente observar outros fatores. Se num período que, sei lá, ela tá trocando de emprego, ela tá focando nos estudos, ela tá passando por um problema no relacionamento, por um problema de saúde, algo que tenha demandado muita atenção e muito estresse, é natural que naquele período essa pessoa esteja sem libido. Isso não significa que ela tenha um transtorno de libido, tá? Então, critério diagnóstico para queixas sexuais é a permanência por mais que 6 meses e acompanhado de um sofrimento, tá? Vamos lá, aproveitando aqui para tirar uma dúvida. É comum aos 25 anos e em determinados períodos a mulher não lubrificar e não sentir vontade de fazer sexo? Ou seria bom procurar meu ginecologista para saber as minhas taxas hormonais? É comum, tá?
Hoje eu atendi uma de 28 anos. E tinha queixa de ressecamento vaginal, inclusive, né? O que a gente tem que levar em consideração, tá? Anticoncepcional hormonal pode afetar a sua lubrificação e a sua resposta sexual. O tipo de estímulo, se ele é adequado, a gente tem muita tendência a ir lá, beijar, dar uma esfregadinha ali no clitóris, já abre a perna, penetra e acha que tá ok. Isso falando num contexto heterossexual, né? Já acha que tá pronta. Às vezes a vagina nem irrigou ainda, nem mandou todo o sangue que precisa ainda, e aí já vai penetrar, e aí acaba que o sexo é ruim e você tá sem lubrificação, tá? Então é muito comum, isso pode acontecer. Então, também pode acontecer por uma questão hormonal, algum problema de tireoide, né? Alguma deficiência de outro hormônio. O recomendado, quando tem qualquer queixa sexual, é a gente eliminar primeiro a questão orgânica e fisiológica. Pode ser um medicamento que você está usando e está tendo ressecamento. Eu, por exemplo, já fiz um tratamento para o estômago e o medicamento que eu usei alterou minha prolactina, que afetou a minha lubrificação e que também afetou a minha libido. Então, naquele momento, não é que eu tinha um transtorno, né? Era uma dificuldade que eu estava passando. Então, se você tiver acesso a um ginecologista que consiga solicitar a dosagem hormonal, acho super válido, tá? Pode ser que no seu caso seja algo muito mais orgânico, ou se não for orgânico, é falta de estímulo adequado, tá bom? E aí, gente, alguém tem mais perguntas? Vamos mais 5 minutinhos para eu poder encerrar nossa live aqui. Espero que vocês tenham conseguido assistir a primeira parte, né? Fiquei tão triste que eu tive que sair aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Aproveita para poder perguntar. Então, enquanto não surgem perguntinhas, queria falar com vocês sobre mais um pouquinho sobre o e-book que a gente fez. A ideia desse e-book é passar pelas queixas sexuais que são mais frequentes, de maneira com que você consiga identificar se você tem uma queixa ou não, ou futuramente, caso você tenha uma queixa, identificar, entender um pouquinho dela e buscar ajuda, tá? Isso não significa que seja um diagnóstico que você vai conseguir se tratar ou se curar dessa queixa sexual, tá? Mas vai te ajudar e muito. É comum ficar dolorida depois de ter relações sexuais? Então, vamos lá. É comum ficar dolorida, talvez pela força, talvez pela frequência, talvez pela posição, mas não é normal sentir dor, tá? Ir pro sexo sentindo dor não é normal. Significa que tem um problema aí que precisa ser investigado. Agora, poxa, me empolguei no sexo, Thalita, transei ali 2 horas seguidas e a gente fez o sexo brincadeira e com força. Então, pode ser que fique ali um pouco dolorida, mesmo um pouco sensível. Mas não é normal sentir dor para transar. Uma dor que te impede de ter penetração e que faz com que fique sofrido, aí não. Mas ficar dolorido eu acho que é igual quando você vai ali pra academia, faz uma musculação e usa muito o músculo, né? Então, isso pode acontecer sim. Agora, se isso é muito frequente, se fica dolorido em toda a relação sexual e você perceber que essa dor ela evolui tanto em relação ao tempo, né? Ela permanece mais tempo e ela se torna mais frequente, aí é interessante investigar. Porque vai que é uma possível vulvodine e você não conseguiu identificar, né? Agora não é uma pergunta, é agradecer pelo teu conteúdo, pois através de tu conseguir falar sobre sexualidade abertamente. Amo seus conteúdos. Ai, que coisa linda! Eu vou até tirar um print. Pera, eu preciso registrar esse comentário aqui, gente. Pera aí. Aí. Eu fico tão contente, tão feliz de ler algo assim, porque eu preciso ser honesta com vocês. É meio cansativo falar de sexualidade na internet. Ainda mais tendo uma ferramenta como essa que
sacaneia horrores e que bloqueia conteúdo, que não deixa a gente fazer anúncio patrocinado, que eu tenho que escrever sexual separando as palavras, é meio desestimulante, assim, sabe? Mas, de alguma forma, é a ferramenta que eu tenho para poder, lógico, promover o meu trabalho, mas também levar mais informação para quem não tem acesso a um atendimento, por exemplo. Então, obrigada pelo seu feedback, agradeço demais. E, gente, acho que era isso, né? Primeira parte da live tá salva lá no feed, vou salvar essa aqui também, para vocês conseguirem assistir depois. Provavelmente a gente vai soltar mini vídeos dessa live aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido relevante, que tenha contribuído para a vida de vocês. E lá na bio tem o link para que vocês possam acessar esse e-book, baixar, mais uma vez, gratuitamente. Não, eu não vou ficar fazendo spam, eu não sou a chata que vai ficar perturbando vocês. Então vai lá, sem medo, vai lá na bio, clica lá na bio, né? Baixa o e-book. Consome o conteúdo que tá ali, e se tiver ainda alguma dúvida, é só me procurar para atendimento. Então, atendo presencial em Brasília, mas eu também atendo online para o país inteiro, tá? Mas aproveita, gente, aproveita, que assim, é de graça, tá? Nem todo mundo tem acesso à informação, modéstia à parte, de qualidade, vocês têm isso. Então, aproveita, vai lá na bio, beleza? Para fechar, tem mais um comentário. É sempre bom tirar essas dúvidas com um especialista nesse assunto. Sempre temos aquela vergonha de perguntar. Muito boa a live. Muito obrigada. Eu vou voltar a fazer live. Eu prometo, gente, eu prometo. Eu sei que eu tava sumida, mas eu vou fazer mais live para poder compartilhar com vocês, tá? Bom, então é isso. Eu preciso encerrar porque amanhã de manhã eu tenho atendimento, né? Então amanhã de manhã tem mais 3 pessoas para eu ajudar. Então eu preciso dormir cedo, preciso descansar. E era isso, beijo. E a gente se encontra aqui pelo Instagram. Tchauzinho.